O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhes havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Padre Pio nos diz o que é a fé. A fé é acreditar em Deus quando não se pode vê-lo, confiar até quando a razão duvida. A fé é confiar em Deus quando não se pode vê-lo, é acreditar em Deus quando não se pode vê-lo, confiar até quando a razão duvida. Santa Teresa, por sua vez, nos diz o que não é a fé. Para Santa Teresa, a fé não é acreditar no que se vê, mas confiar plenamente naquele que diz: eu sou a luz do mundo. Jesus está, no capítulo 4 do Evangelho de São João, realizando o seu segundo milagre, ali na Galileia. Mas ele realiza o seu segundo milagre acompanhado de uma exortação: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Ele já está mostrando para a gente que a nossa fé não pode estar condicionada. É muito bom nós termos fé e acreditarmos quando nós vemos o milagre, quando nós temos saúde, quando estamos empregados, quando a nossa família está convertida, está tudo bem. Mas e quando você não vê? E quando você não sentir? E quando parece que Deus não fala? E você tem que, como Jesus, dizer: Pai, por que me abandonastes? Aonde e o que você fará com essa fé? De onde você vai tirar essa fé? Portanto, a centralidade da nossa reflexão de hoje pode girar em torno de uma pergunta: qual é o limite da genuína fé cristã? Qual é a fonte da verdadeira fé cristã que fará com que você esteja enraizado em Jesus Cristo, mesmo na perseguição, mesmo na dor, mesmo quando você não receber o milagre que você pediu? Os protestantes costumam dizer que a Igreja Católica nasceu de Constantino. Constantino que fundou a Igreja Católica. O que eles não sabem
é que Constantino teve o seu coração dobrado por uma igreja que dava testemunho. Veja que no Império Romano existiam várias religiões. Todas as pessoas poderiam praticar suas religiões, desde que adorassem César como Deus. Portanto, para viver em paz, eles obedeciam lá a lei do imperador e adoravam César, exceto uma única igreja, que já estava organizada, que já tinha comunidades, que já tinha bispos, presbíteros, diáconos, uma igreja que já propagava boa nova, uma única igreja não se dobrava a essa lei, e porque não se dobrava, ela era perseguida, era morta, e diante deste testemunho de fé, Constantino se rendeu. Porque quanto mais cristãos eram perseguidos, quanto mais cristãos eles matavam, mais a igreja crescia, mais conflitos surgiam. Então, ele se rendeu. A igreja foi fundada, então, a partir do testemunho que o Pai deu do Filho através dos sinais e dos milagres, e do testemunho que o Filho deu do Pai através da pregação e da misericórdia. E nesse testemunho, tendo fé nesse testemunho, não tendo os milagres como fim, mas tendo fé no testemunho de Jesus Cristo, aqueles homens e mulheres deram a sua vida, derramaram o seu sangue, e a igreja foi fundada naqueles que acreditaram e deram testemunho para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, nós podemos pensar que no princípio, os cristãos da igreja do princípio estavam dispostos a dar a vida pela sua fé, ao passo que hoje o mundo está cheio de cristãos prontos a comercializar a sua fé, batendo de igreja em igreja, pronto para vender a sua fé pelo melhor milagre, pelo melhor acolhimento, pelo melhor afeto. E aí eu retomo o que diz São Padre Pio, que a fé é acreditar em Deus quando não se pode vê-lo, confiar quando até a razão duvida, porque se a nossa fé estiver condicionada aos sentidos, às sensações, aos milagres, se eu me arrepio, se eu sinto, se eu vejo, se a minha fé estiver condicionada ao afeto das pessoas, ao acolhimento das pessoas, se a minha fé estiver condicionada a uma comprovação racional, eu não farei parte da igreja que passou pela grande tribulação. Porque o catecismo da igreja, baseado nas profecias da Sagrada Escritura, vai dizer que no fim a igreja será reduzida a um pequeno grupo, aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram provados e aprovados, mas aqueles que estão esperando ser curado ou não curado, ter um emprego ou não ter um emprego, se ter o acolhido do padre ou não ter o acolhido do padre, esses vão ficar tudo para trás. Se você não tem fé, como é que os sacramentos vão produzir o efeito em você? Quantas vezes eu atendo pessoas que dizem: ai padre, eu já confessei esse pecado, mas eu vou confessar de novo. Não tem fé no sacramento, não acredita na misericórdia e no perdão de Deus. Se você não tem fé, como é que a Eucaristia vai produzir o efeito renovador e transformador em você, se você vem aqui para comungar um pãozinho abençoado e não o corpo e sangue de Jesus Cristo? O sacramento não terá efeito em nós se nós não tivermos fé. Repita comigo assim: a fé genuína e verdadeira está fundada no amor à pessoa de Jesus Cristo. Porque se você tiver um verdadeiro amor pela pessoa dele, nada poderá te afastar do amor de Deus. Você pensa que, falando já de mim, eu, Padre Felipe, você pensa que eu não rezei pela cura do meu braço? Você pensa, as pessoas rezaram pela cura do meu braço.
a comunidade, o Padre Jonas, todo mundo rezou. E o meu braço não foi curado. Mas o meu amor por Jesus era muito mais antigo do que um braço lesionado. O meu amor por Jesus era muito mais antigo do que... O nosso amor por Jesus tem que ser muito mais antigo do que qualquer dificuldade que venha surgir na nossa vida. O amor precisa vir antes de qualquer coisa. E nesse amor a nossa fé precisa ser fundada. Ou nós não resistiremos. Porque estamos presos a sensações. Estamos presos a sinais. Aos milagres. E não ao testemunho que Jesus deu de amor por nós. Os sinais são um meio. Os milagres são um meio, mas o fim está em Jesus Cristo. Peçamos a Deus essa graça, de termos um amor que supera toda provação, de ter um amor que supera toda perseguição, para que nós sejamos aprovados no fim. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre